Olá, queridos amigos, queridos ouvintes, espectadores da Cavile, a nossa casa virtual Luz Espírita. Estamos ocupando novamente este espaço para trazermos novas reflexões da coleção Fonte Viva de Chico Xavier com Emmanuel. Lembrando sempre da necessidade que temos, da proteção de Jesus, de Maria, de suas falanges benfazejas, que espalhados pelo orbe, sobretudo nestes momentos difíceis porque passamos, nos protegem, nos amparam, nos intuem, nos oferecem a imensa paz e o imenso amor do Mestre Jesus. Que possamos absorver tudo isso, sentir tudo isso. E que neste momento em que estamos aqui novamente reunidos, possamos contar com a sua proteção, com a sua colaboração, com o seu amparo, com seus espíritos benfazejos, nos intuindo a melhor forma de aproveitarmos o momento. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, no item 9, nós vamos trazer mais uma lição de um dos apóstolos de Jesus, falando um assunto que nos diz muita importância. E quando a gente traz esses assuntos aqui, que são pequenas lições, mas de grande utilidade, são para fortalecer, encorajar, dar esperança a todos, dar ânimo, dar-nos atitude frente às dificuldades que todos temos no dia a dia de nossas vidas. Então, o assunto de hoje é reuniões cristãs. E João, lá no seu Evangelho, no capítulo 20, versículo 19, fala de reuniões cristãs da seguinte forma: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: que a paz esteja convosco. Este é o assunto evangélico que Emmanuel refletiu e que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Emmanuel se refere a isso da seguinte forma: desde o dia da volta de Jesus do túmulo, depois que ele foi crucificado, que a humanidade conheceu como ressurreição, uma ressurreição gloriosa, a humanidade terrena foi considerada desde a época digna de ter relações com a espiritualidade. Estávamos maduros, Jesus veio para isso. No Velho Testamento, entretanto, lá em Deuteronômio, havia uma proibição. Moisés, lembra-se, uma proibição que era terminantemente executada do intercâmbio com os que tentasse praticar o diálogo com as portas, com aqueles que já passaram a porta da sepultura. A justificativa era afastar a mente humana de cogitações prematuras que ele não entendia, não compreendia. E que hoje nós podemos dizer com segurança
que era para afastar das mistificações, era para afastar das fraudes e das ilusões, que nós comumente, como mentes infantis, espíritos infantis, costumamos ingressar quando lidamos com algo que desconhecemos ou que não dominamos. Porém, Jesus suavizou bastante estas leis inflexíveis. Veio nos ensinar o perdão, um amor sem limite, aliviou as determinações de Moisés, vindo então, na época, ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas, então fechado o ambiente, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração daqueles que desejavam aquele convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na certeza da vida eterna. Desde essa hora inesquecível estava instituída o movimento de troca entre o mundo visível e invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos em Jerusalém ou nas catacumbas de Roma. Nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, sejam nas igrejas, nos templos ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores nas nossas vidas para nos ajudar, com a diferença de que nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos dogmáticos e do sacerdócio organizado. Nas casas espíritas ou nas casas espiritistas, se pratica com mais facilidade aquilo que nós denominamos de mediunidade, que muitos dos nossos irmãos possuem de forma ostensiva a facilidade de se comunicar, de ver e de ouvir o mundo espiritual ao qual nós queremos contatar. Então, o que se percebe tanto na narrativa de João como nas reflexões de Emmanuel, principalmente na sua primeira metade, é a autorização que a humanidade ganhou para se relacionar com o mundo espiritual a partir de Jesus. Primeiro, suavizando a inflexibilidade da lei antiga de Moisés, contida em Deuteronômio, depois, com suas próprias aparições aos apóstolos, transpassado o momento da sua morte física. Nesse legado de aproximação da humanidade encarnada com Deus, um Pai amoroso, cheio de misericórdia e perdão infindável, e o mundo invisível e seus habitantes, Jesus deixou preciosos ensinamentos que viriam mais tarde, aproximadamente 18 séculos depois de sua partida, serem utilizados pelo Consolador prometido, e o conhecemos como doutrina espírita. A doutrina espírita aproveitou todo o teor dos ensinamentos de Jesus e transportou o amor e a caridade para os seus ensinamentos de libertação, de reforma íntima do cidadão e da humanidade, como ferramenta evolutiva. E vemos isso claramente na terceira parte do Livro dos Espíritos, As Leis Morais, e no Evangelho segundo o Espiritismo, retratando e comentando
os evangelhos do Novo Testamento. Desenvolveu a doutrina espírita cientificamente um estudo metódico e elaborado que visava demonstrar cabalmente a existência do mundo dos espíritos, sua relação conosco e a forma correta de interagirmos com eles, e denominou de mediunidade a técnica utilizada para esse intercâmbio. Também através de seus nobres representantes, cito aqui Chico Xavier como um dos maiores usuários da técnica e desenvolvedor dos estudos sobre a grande obra de Jesus junto a nós, aproveitando-se de sua mediunidade e a intimidade que tinha com os espíritos benfeitores, que utilizaram sua caneta e sua capacidade de sacrifício, além da sua bondade infinita, para nos aproximarmos das elevadas lições do Mestre Jesus. Chico foi um exemplo. Chico foi um revolucionário. Tivemos outros e temos outros. Eu só citei Chico porque Chico é Chico. Vemos isso também claramente nas afirmações de Emmanuel no seguinte trecho da sua exortação. Desde esta hora inesquecível estava instituído um movimento de troca entre o mundo visível e invisível. A família cristã e seus vários departamentos jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas com os espíritos. E foi o próprio Jesus quem disse: onde estiverem dois ou mais, 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Então, apesar de voltar para o plano espiritual, nossa verdadeira pátria, ele não nos deixou órfãos de sua assistência amorosa e esclarecedora. Todos os cristãos, independente do credo religioso, sob a sua assistência ou de um enviado dele, podem acessar a espiritualidade no mundo invisível. O que diferencia os espíritas dos demais cristãos é que eles sabem, por convicção doutrinária, não ser só ele a nos assistir, mas toda a gama, toda a falange de espíritos sob seu comando. A continuidade da vida no plano espiritual e a comunicabilidade dos que partem com os que ficam ainda encarnados é o que de mais consolador existe na doutrina espírita. Significa, não existe morte, a vida continua, a vida é uma só, é a vida espiritual. A história do cristianismo ganhou voz e vigor em reuniões que disseminaram os ensinamentos do Cristo entre seus membros e os novos seguidores. Temos conosco a certeza da presença de Jesus a nos orientar, mesmo quando não estamos em agrupamento de 2 ou mais pessoas, desde que o bem seja a nossa finalidade. Atentemos, porém, para a importância dada para Jesus ao efeito da união e da fraternidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 5. Assim, se mais de um em caridade clama pela ajuda do alto, ao fortalecimento da vontade. Que valorizemos as nossas assembleias como momentos de sincera aliança para rogar a ajuda divina e exercitarmos o companheirismo comum aos irmãos em Cristo. Desta forma, meus queridos,
foi instituída a forma regular de reuniões cristãs pelo mundo afora, em templos, santuários, igrejas, tanto católicas, protestantes, evangélicas e nos centros espíritas, como deixou esclarecido Emmanuel. Bem como foi também instituída a prática de uma ferramenta de alto teor vibratório, curativo, eu diria, equilibrador de lares dos povos mundo afora, sobretudo os espíritas, e nós chamamos de Evangelho no Lar. E foi o próprio Mestre Jesus que iniciou este instrumento que nos aproxima dele e de suas falanges, na casa de Pedro, numa conversação afetiva, que está lá no livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, com Chico Xavier, no item 1. É o marco inicial de uma ferramenta de iluminação para qualquer família praticar, que tem por finalidade criar nos lares o hábito saudável das reuniões evangélicas, despertar o sentimento de fraternidade e união dos participantes, melhorar os momentos de paz, limpar os nossos lares de resíduos deletérios resultantes de pensamentos desequilibrados e nos aproximar dos mensageiros do bem. Aprender os ensinamentos do Evangelho de Jesus, vigiar os nossos pensamentos e conseguir o fortalecimento do enfrentamento das dificuldades na vida do lar e fora dele, elevando o nosso padrão vibratório e o padrão vibratório de todos que pertencem àquele núcleo consanguíneo familiar, contribuindo, enfim, para um mundo melhor. E antes que alguém me pergunte, mas que bela ferramenta, Ju, se tu estás nos informando, como é que se processa ela? Muito bem, nós temos uma dinâmica de orientação para auxiliar a implantação dela. Escolha no seu lar, na sua família, um dia e hora da semana. De preferência aquele que possa abarcar a presença de todos os membros da família. E sempre faça o Evangelho no mesmo dia e horário. Por quê? Porque irão lá os espíritos benfeitores, farão daquele lar um posto de socorro espiritual. E eles têm o que fazer no plano espiritual, eles têm tarefa, eles têm horário, eles têm disciplina, então eles precisam da nossa também. Daí, escolhido o dia e horário, fixe 30 minutos de leitura de qualquer coisa do Evangelho, da Bíblia, daquilo que você gosta de ler, que tem influxo, que tem penetração espiritual na vida de cada um de vós. Escolhido o dia e hora e o tempo a ser gasto na leitura do Evangelho, junte a esta mesa onde vão se alinhar os familiares uma jarra com água e tantos copos quanto forem aqueles que vão participar. Inicie o evento com uma prece de abertura, estabelecendo um piso espiritual, estabelecendo conexão com aqueles que estão do outro lado da vida e que nós trouxemos para junto de nós diante das nossas intenções, propiciando um clima ideal de recolhimento e de alegria, e comece daí a leitura do Evangelho, depois dela pequenos comentários. Assim,
Logo após, distribua água a quem desejar tomar, está fluidificada e está magnetizada, está servindo de remédio para aqueles que participam. E encerra novamente com uma oração, desejando nesta oração uma irradiação de energias benfazejas a todos aqueles que nos forem caros, que nós lembrarmos, aos hospitais, aos doentes, aos planos inferiores das regiões umbralinas, e, enfim, a todos os sofredores do caminho que serão beneficiados com esta ferramenta maravilhosa. Viram como nós navegamos muito a partir do que João nos ensinou nas reuniões cristãs, que Jesus abriu com eles depois da sua morte física, e que depois os ensinamentos do Consolador ampliaram para nos oferecer uma ferramenta preciosa para o nosso conforto, o nosso auxílio, a nossa tranquilidade, a nossa alegria, o nosso dia a dia. Este é o nosso recado de hoje. Espero que aproveite. A doutrina espírita é maravilhosa por isso. Sempre tem uma coisa boa a nos oferecer. Vamos terminar o nosso trabalho de hoje também com uma oração de encerramento. Lembrando sempre que podem juntar aos seus aparelhos a água para ser fluidificada. Não estamos sozinhos neste momento. Espíritos benfeitores estão conosco. Então, neste momento, serenem os vossos corações, relaxem, limpem as suas mentes, deixem espaço dentro de vós para serem atendidos. Quem estiver com dores, põe a mão sobre o local que está doendo. Quem estiver sofrendo, pense no Cristo que morreu por nós sem nada a dever. Quem estiver aflito, entregue a Deus a sua aflição e peça forças para suportá-la. Quem estiver infeliz, renove sua fé no Pai, na certeza da felicidade futura. E com muita humildade, muita fé, muita vontade de ser atendido, agradecemos ao Pai esta oportunidade, a vida, o lar, a família, o dia a dia, a nossa luta, a oportunidade de evoluir na terra. Que as tuas falanges benfazejas, Senhor, atuem sobre nós, derramando fluidos sobre todos, fluidos curativos, aliviando os nossos corpos, as nossas dores, os nossos males, as nossas deficiências. Lembrando sempre que seja feita a tua vontade e não a nossa. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Até uma próxima oportunidade, querido.